tarde a todos, eu sou o Vitor e agora a gente vai falar sobre o direito processual civil. Essa vai ser a primeira aula sobre o direito processual civil, então a gente vai ver sobre o conceito de direito processual civil, a gente vai ver sobre a trilogia estrutural, que é a composição de jurisdição, ação e processo, as suas diferenças. Também a gente vai ver ali sobre os princípios, características da jurisdição, os tipos de ação e tutela, certo? E por fim, as características para que de fato tenha uma ação e que de fato esse processo possa ser válido, ou seja, os pressupostos processuais e as questões de quem pode ser parte, quem pode ser réu e etc. Perfeito? Então vamos começar. Logo de começo a gente vai perceber que o direito processual civil ele tem um conceito muito simples de decorar. Direito processual civil é o conjunto de normas que regulam a função jurisdicional do Estado. E aqui a gente vai ter que fazer uma diferenciação muito importante que sempre é pedida em prova, porque é um erro comum no dia a dia. A gente confundia a palavra jurisdição com a palavra ação com a palavra processo. Quantas vezes a gente vai lá com o cliente, que para quem faz estágio já, e o cliente fala, doutor, como é que está a minha ação? É correto falar como é que está a minha ação? Não. A ação não está falando sobre como é que está, ou se houve alguma movimentação no processo ou não, certo? Não tem nada a ver com isso. Além disso, tem pessoal que fala, vou fazer um processo em cima de você. Tá certo falar isso? Não tem como fazer um processo em cima de alguém. Assim como eu já vi também pessoas falando jurisdição. A jurisdição tá devagar. Mas o que é jurisdição? Certo? Então a gente tem que definir certinho o que é cada um. Eu trouxe aqui para vocês o conceito escrito, tá bom? E eu vou ler com vocês para ver se entende e depois eu tento explicar com algum exemplo. Jurisdição é a função soberana do Estado de compor litígios, declarando e realizando o direito no caso concreto. É regida pelo Código e tal, e possui natureza de poder, função e atividade. Então, para ficar um pouco mais simples, jurisdição é o que, Vitor? Jurisdição é o poder de dizer o direito. É o poder de você poder aplicar o direito no caso concreto. No caso, quem é que tem esse poder jurisdicional no Brasil? O Estado. O Estado é quem vai colocar o direito em prática em si, vai colocar no caso concreto. Perfeito? Então, esse poder de dizer o direito, que é a jurisdição, é tomada pelo Estado. No caso, para compor litígios. Perfeito? A ação define-se como um direito público subjetivo de provocar a tutela jurisdicional. É por meio da ação que a inércia característica da jurisdição é rompida, visando o pronunciamento estatal e solução do litígio. A gente viu lá que o juiz, a jurisdição, a justiça é um meio inerte, perfeito? Então, a justiça é inerte, ou seja, para que de fato ela esteja no caso prático, na realidade, a gente precisa provocar ela. E a gente vai provocar ela através da ação. Então é por meio da ação, que é um direito público, está na lei, que é um direito a todos, certo? O acesso à justiça. Através da ação a gente vai conseguir de forma subjetiva provocar a tutela jurisdicional, ou seja, provocar o Estado para que ele diga o direito. E por último temos o conceito que o pessoal mais erra geralmente é o processo. A gente fala lá que é o complexo de atos regido por um método previamente estabelecido em regra e princípios, através do qual a jurisdição é exercida em resposta da provocação da parte, que no caso é a ação, certo? Então, a gente vai ver primeiro que o processo é dividido em dois tipos de processo, o processo objetivo e subjetivo. O que eu gosto de falar para diferenciar esses dois? O processo objetivo é aqueles atos, aqueles procedimentos, todo aquele método previamente estabelecido pelo qual a gente vai ver, por exemplo, um processo em si, que tem a petição inicial, tem todos os procedimentos, todos os trâmites que devem ser seguidos. Petição inicial, aí tem uma decisão, uma petição intermediária, de juntada de documento, aí depois vai ter as razões finais, são todos esses procedimentos. E o processo subjetivo é toda aquela relação que vai por trás do processo objetivo. Então, por exemplo, a gente pega lá, em um processo que eu estou pedindo R$1.000, querendo não está tendo uma relação por trás desse processo objetivo, uma relação jurídica que é considerado algo subjetivo. Então é justamente esse processo subjetivo, é o complexo de atos que está por trás do processo objetivo, que pode ser vista por meio de uma relação, perfeito? Mas essa parte aqui é bem simplesinha e essa diferença entre processo objetivo e processo subjetivo, pelo menos aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo, é muito pedida. Aqui na prova desse ano só já caiu 2 vezes a questão sobre isso. Então é bom a gente entender bem. Inclusive eu trouxe aqui uma imagenzinha para a gente diferenciar os 3 elementos, certo? A ação. Não há provocação da jurisdição sem ação. Não há solução estatal do conflito sem a jurisdição, o poder de dizer o direito.
E não há instrumento válido à solução do conflito sem o quê? Sem o processo. E aí a gente vai ver que a ação, ela provoca a jurisdição através do processo. Então, a gente pode dizer que o caminho normal... Nossa, não pode enxergar a mensagem aqui, cara. Pronto. O caminho normal é o quê? A ação para o processo e o processo para a jurisdição. Porque o processo é o meio dessas duas conexões aqui. Perfeito? Passando no conceito geral, a gente vai entrar um pouco mais agora sobre cada um. Vai pegar alguns princípios, algumas características que são comuns da jurisdição primeiro. Aqui eu trouxe um quadro. Esse quadro aqui, o ideal é vocês pausarem, lerem e entender. São conceitos muito simples, por exemplo, pegar a inércia aqui, ó, que a gente já aprendeu. A inércia é quando a jurisdição, ou melhor, o juiz tem que ser inerte. Por quê? Ele não pode ir atrás do problema, mas a gente tem que provocar a justiça para que ela diga o direito. Perfeito? Então, por exemplo, a definitividade. Uma decisão é imutável. Uma coisa julgada, por exemplo, em um processo é o quê? Uma coisa que não vai alterar, porque já foi julgado, não tem mais recurso, ou seja, a jurisdição ela é dotada de definitividade. E tem outras, por exemplo, imparcialidade, criatividade, onde o juiz não vai criar um direito, mas ele vai apenas declarar. Mas aí esses três aqui vocês também pausam e leem que vocês vão entender certinho, tá bom? Só para explicar, esses conceitos eles não foram pedidos na prova desse ano e do ano passado de forma específica. Mas, para vocês entenderem o restante, vocês precisam saber esses conceitos. Perfeito? Princípios regentes da tutela jurisdicional. Então, a gente já viu as características, nesse quadro agora a gente vai ver os princípios. Aí, são 5 princípios basiquinhos. Juízo natural. Proíbe tribunais de exceção, exige que o órgão julgador preexista ao fato que as regras de competência e imparcialidade do juiz sejam respeitadas. Ou seja, não tem como você pegar lá um juiz que vai criar uma lei que nunca teve para um fato anterior dela, certo? Aí, os juízes eles sempre vão ter que dizer o que está na lei, não vão ter que dizer o que está na mente deles, perfeito? Não existe tribunal de exceção, igual eles estão falando, em um caso que que já tem lei prevista, que já tem alguma solução, não, vai ser diferente nesse caso, não tem isso, vai ter que seguir o que já está sendo dito pela lei, perfeito? Improrrogabilidade, isso daqui diz sobre os limites, o juiz que vai julgar um determinado processo, um determinado caso, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ter competência para atuar ali, e vai ter que ter todas as características que são traçadas pela Constituição. Então, por exemplo, o juiz penal ele não vai julgar uma ação trabalhista, assim como o juiz de São Bernardo não vai julgar uma ação no Caruaru, perfeito? Então a gente precisa ver que tem que ter o espaço de atuação, tem que ter tanto na forma territorial como na parte da matéria em si desse processo. Aí tem a parte da indeclinabilidade, da inafastabilidade, ou seja, o magistrado ele não pode escusar de julgar. Então, por exemplo, se tem um processo ali que é da área dele, está na competência dele, está no território dele, mas só que simplesmente ele não quer julgar, não tem como. Ele não pode declinar. Perfeito? Claro, tem as exceções, por exemplo, de suspeição, que aí é, por exemplo, quando o juiz tem alguma relação com a parte, entendeu? Mas aí, em termos gerais, tem esse conceito aqui da indeclinabilidade. Inevitabilidade, ou seja, não importa qual é a discordância das partes na questão do que está acontecendo de fato. Depois de apresentar a todos, depois de ter o debate, depois de ter todos os recursos previstos em lei, etc., se impõe independente da vontade das partes a decisão do juiz. Perfeito? Não precisa ter aceitação das duas partes, não é uma conciliação. A decisão do juiz, ela não vai agradar uma das partes talvez, possa agradar as duas talvez, mas independente ela é inevitável. Perfeito? Indelegabilidade, ou seja, o juiz não pode delegar suas funções a terceiros. Aí tem exceções desse daí, por exemplo, quando você tem auxiliares do juiz, por exemplo, quando você protocolou um processo, você deu um início a uma ação no Maranhão, mas só que o juiz que deveria estar falando do processo está em São Paulo. A competência desse processo deveria ser São Paulo. Aí, por meio de uma carta precatória, ele vai delegar ao juiz de São Paulo. Mas aí são, como eu disse, exceções. Perfeito? Então, sobre os princípios, sobre as características e sobre o conceito de jurisdição e o conceito amplo dos demais, a gente já viu. Agora a gente vai entrar numa parte que é um pouco mais cobrada, um pouco mais complexa, que é sobre a ação, ou pode ser chamada de tutela de conhecimento e execução. Mas antes disso, vamos pensar. Tá bom, a gente viu lá que a jurisdição é o ato de dizer o direito. Mas a ação, a gente vai ver que tem tipos de ações, tipos de tutela. Só vamos passando de novo. Vamos decorar assim, ó. Quando a gente for falar de uma ação, a
a gente vai ver que tem dois tipos de ação. Vai ter a ação de conhecimento e a ação de execução. Claro, eu vou mostrar uma outra depois, mas pensa nesses dois que é o ideal, tá bom? É o perfeito. E a ação de conhecimento ela vai precisar fazer o quê? Aí eu trouxe um significado aqui, ó. A ação de conhecimento serve para o juiz analisar, entender e decidir quem tem razão. Então é aí que a gente vai, por exemplo, julgar o mérito, que é muito falado nos processos, né? Essa decisão é com resolução do mérito. É sem a resolução do mérito. É nesse trecho que a gente vai falar disso, tá bom? Porque é aí que a gente vai entender o caso, vai analisar, vai abrir para debates ou sei lá o que, sobre a razão, sobre o mérito em si, tá bom? Então a gente vai ver que essa de conhecimento, e para quem não sabe, essa de conhecimento, por exemplo, os processos trabalhistas, todos esses processos que a gente vê no dia a dia, por exemplo, entrou com um processo, a maioria das vezes vai ser de conhecimento, tá bom? Que é ali onde vai julgar o mérito, onde vai ter os debates, onde vai ter a réplica, a contestação, etc. A gente vai ver que essa tutela jurisdicional, essa ação de conhecimento, tutela de conhecimento, também chamada de cognitiva, esqueci de apontar isso, ela vai ter três tipos: a meramente declaratória, a constitutiva e a condenatória. Pelo próprio nome a gente já vai conseguir aprender isso. Então vamos lá para a primeira. Meramente declaratória. O objetivo é apenas declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Então, por exemplo, eu tenho lá um documento e eu vou entrar com um processo para dizer se esse documento é válido ou não é. Se esse vai ser um documento que tem a existência de uma relação jurídica ou não, certo? E vai ser unicamente para isso. Não vai ter, por exemplo, uma questão de indenização, não vai ter uma questão de condenação, não vai constituir uma nova relação jurídica, não. Vai dizer se existe ou não existe uma relação jurídica sobre aquele objeto, perfeito? Então essa é meramente declaratória. A constitutiva cria, modifica ou extingue um estado de relação jurídica. Então a constitutiva, a gente vai, por exemplo, quando tem um divórcio. Se houver um processo, a questão de divórcio, a gente vai ver ali que vai o quê? Extinguir uma relação jurídica, perfeito? Claro, vai ter todos os trâmites, todos os procedimentos, mas é aí que vai extinguir essa relação jurídica. Então a constitutiva, também podendo ser desconstitutiva, ela vai ser justamente isso, criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. E a terceira que a gente tem ali é a condenatória, reconhece uma obrigação e impõe uma sanção, estando hoje intrinsecamente ligada à tutela executiva. E aí entra a tutela executiva, mas antes disso a condenatória é o quê? É que ela vai estar o julgamento, vai analisar, entender e decidir o que aconteceu, mas necessariamente vai impor uma sanção. Pode ser uma sanção penal, de punição, onde vai deixar o indivíduo preso, no caso criminal, pode ser uma questão de indenização, por exemplo, uma questão civil, pode ser uma questão... são várias questões, mas a condenatória é isso, reconhecer uma obrigação de pagar, fazer ou não fazer, impor uma sanção. Perfeito? E agora, no finalzinho dessa definição da condenatória, ela diz uma coisa muito importante, estando hoje intrinsecamente ligada à tutela executiva. O que isso quer dizer? Todos os processos hoje, a gente vai ver lá, num processo normal, que grande parte do povo já entende como é que funciona, ele vai ser como? Fiz a petição inicial, vai ter lá todos os meios dele, a réplica, a contestação, a perícia, talvez que tenha perícia, as razões finais, etc. E após a sentença e após passar o trânsito de julgado, em que parte do processo entra? Na parte de execução, certo? Que aí eles falam lá, é a fase da execução dentro de um processo de conhecimento, certo? Por quê? Hoje em dia, os processos eles são assim, dentro da tutela de conhecimento, dentro da ação de conhecimento já tem a fase da execução. E por isso que muita gente confunde essa parte aí, porque aí eles vão pensar o quê? Então quer dizer que a ação de execução é uma fase da de conhecimento. Não. Uma ação de execução é uma coisa diferente da ação de conhecimento. A ação de conhecimento é analisar, entender e decidir quem tem razão. A ação de execução ou tutela de execução serve para cumprir um direito que já está certo. Então vamos supor que lá num processo trabalhista meu, o juiz determinou que meu empregador, aquela pessoa que me contratou, tenha que me pagar 10 mil reais. Aí, isso daí o que? Vai automaticamente entrar para o cumprimento dessa sentença, cumprimento da execução, pelo qual a gente vai ter que cumprir esses 10 mil reais. Então, onde a pessoa vai ter que me pagar esses 10 mil reais. O problema a fase de execução, hoje em dia, ela geralmente é para títulos de extrajudiciais, ou seja, é quando eu já tenho uma decisão, ou já tenho uma sentença, ou já tenho alguma coisa certa,
pelo qual eu só vou entrar com a ação para que seja cumprido. E por isso que o pessoal entende errado. A de conhecimento é só para analisar, entender, e aí dentro dela mesma vai ter a fase de execução. A tutela de execução, a ação de execução, é somente para cumprir um direito que já existe. Não é para analisar, não vai entender, não vai discutir a razão ou o mérito. O título de execução vai unicamente cumprir isso que já foi decidido. Perfeito? E aí eu disse aqui, o título judicial e o título extrajudicial. Dentro de um processo normal de conhecimento, a gente vai ver lá que a fase de execução é o próprio cumprimento da sentença dentro desse processo. Agora, quando é um título extrajudicial, tem um processo à parte de execução, certo? Então, por exemplo, vamos supor lá que já foi combinado que ele tem que pagar 10 mil reais. Caso ele não pague, caso não tenha um processo e já tenha lá acordado, já tenha um contrato válido lá falando que ele tinha que me pagar, eu não vou discutir o mérito, se ele tinha que me pagar ou não, se era justo ou não. Eu vou falar o quê? Ele não pagou. E aí eu vou entrar com uma tutela específica de execução, entende? Então essa é a diferença muito importante dessa parte, e é onde geralmente é mais cobrado e é onde geralmente o pessoal mais confunde, tá bom? Então a ação de conhecimento tem a declaratória, constitutiva e condenatória, tendo como fase final, geralmente, esse processo de cumprimento de sentença, que é considerado executório. Agora, a ação ou tutela de execução específica, nem escrevi ação aqui, ação ou tutela de execução é especificamente para cumprir um direito que já está certo, tanto por um título judicial como um título extrajudicial. Tentem, se vocês não entenderem, tentem pegar exemplo no ChatGPT dele explicando, que vai ficar muito simples. É uma coisa muito simples que vocês não podem confundir, perfeito? Então, por exemplo, se eu falar, a ação ou tutela de execução é sempre um título extrajudicial, pelo qual vai ser cumprido um direito que já está certo. Não. Tem o título judicial, que talvez seja para cumprir. Claro, majoritariamente, quando é título judicial, já vai ser cumprido no cumprimento da sentença e tal. Mas a fase, no caso, a ação de execução, ela é tanto o título judicial como o título extrajudicial. Perfeito? E aí vai ter outras modalidades de tutela. A cobrada nas provas, geralmente é essas duas só, mas para conhecimento geral, tem a tutela cautelar, que é atualmente classificada como subespécie da tutela de urgência, visa assegurar a eficácia do processo, sendo, portanto, não satisfativa. O que é isso de não satisfativa? Satisfativa. A satisfativa é aquela tutela, aquela ação, pelo qual vai trazer um resultado fixo, ou seja, vai atrás do final. Agora, aquela que não é satisfativa é uma tutela que vai ser apenas para auxiliar uma outra ação, uma outra tutela. Então, por exemplo, eu estou lá pedindo 10 mil reais, que ele está me devendo 10 mil reais, e eu percebo que ele está na conta bancária dele, ele está tirando todo dia 1.000 reais, tirando escondido e jogando para uma conta de um nome laranja. Se eu perceber isso, eu posso lá na ação, no processo, entrar com uma tutela cautelar para que ele bloqueie a conta, não porque ele está me devendo de fato, mas porque eu sei que se eu ganhar essa causa e ele continuar com essa coisa que claramente vai, posso dizer, interferir na ação principal, vai assegurar uma eficácia de um outro processo, desse processo principal. Perfeito? Então essa tutela cautelar é só não satisfativa, ou seja, para assegurar a eficácia de um processo principal. Eu expliquei, mas já está bem aqui a explicação. Tutela satisfativa, tutela não satisfativa. Perfeito? Então, satisfativa, por exemplo, eu entrei com um divórcio. O que eu estou buscando é o divórcio, certo? Agora, tutela não satisfativa. Suspender temporariamente a cobrança até o fim do processo. Então, eu entrei com um processo que está questionando uma multa. Eu posso entrar com uma tutela junto com esse processo, pedindo a suspensão temporariamente da cobrança, porque talvez vai interferir no processo, etc. Então, vejam que não é para satisfazer em si o processo, mas sim para ajudar ou deixar eficaz o processo principal. Perfeito? Deixa eu ver quanto tempo de aula já está. 20 minutinhos, dá para acabar rapidinho agora. E agora a gente já está indo para a parte final do processo, e isso daqui também é muito importante, geralmente sempre é pedido, essa parte da tutela de conhecimento e execução, e essa parte de pressupostos processuais e condições da ação. A condição de ação e pressupostos processuais é de extrema importância, porque aí não vai dizer sobre a resolução do mérito em si, mas vai dizer quais são os requisitos para que uma ação seja proposta ou para que esse processo seja válido de fato e possa existir. Perfeito? Então a gente vai ter lá a primeira condições de ação. Inclui o interesse processual e a legitimidade das partes. Pressupostos processuais e requisitos para a existência da validade e relação jurídica processual, como investidura, jurisdição e competência do órgão. Vocês não entenderam nada com isso. Então, eu pedi para o ChatGPT fazer esse esqueminha aqui, que fica um pouco mais simples, certo?
que é a condição de ação. Estão ligados ao direito de pedir ao judiciário uma decisão de mérito. Ou seja, faz sentido essa ação existir? Para uma ação ter esse sentido de existir, para uma ação ser considerada com algum sentido, é preciso o quê? É preciso que tenha um interesse processual, ou seja, precisa ser útil entrar com essa ação, e legitimidade. A pessoa é a pessoa correta para pedir isso. Não tem como entrar com uma ação pedindo danos morais por causa do João. Ele pode entrar, o João pode entrar com uma ação pedindo esses danos morais, certo? Então precisa ser legítimo, claro. Nesse caso aí que eu falei, por exemplo, entrar com danos morais no lugar do João, a gente vai ver que tem algumas coisinhas que tem exceções. Mas em tese bem genérico assim, não tem como. Precisa ser legítimo a pessoa e precisa ter esse interesse processual, tá bom? Então, condição de ação. Sempre interesse e legitimidade. Perfeito? Esse ano caiu uma questão sobre isso. Falava quais são as condições, quais são os requisitos para que tenha uma condição de ação. Interesse processual e legitimidade. Eu dei um exemplo aqui. João entra com uma ação cobrando a dívida de um contrato de que nem é dele. Como é que ele vai entrar com uma ação? Claro, só se ele estiver representando. Mas se o contrato não é dele, por que ele vai entrar com uma ação? Ele não tem legitimidade. Perfeito? E agora a gente vai para os pressupostos processuais, que estão ligados à existência e à validade do processo. Ou seja, o processo pode existir de forma válida, enquanto um vai dizer se faz sentido essa ação, o outro vai dizer o processo pode existir. E é aqui que o pessoal confunde. Tem que decorar. Condição de ação é interesse e legitimidade. O pressuposto processual é essas três aqui, ó. Juiz competente, capacidade das partes e petição inicial adequada. Então, desculpa, travou aqui, voltando. Então, para a gente diferenciar isso daqui, primeiro ali, interesse e legitimidade. O terceiro diz sobre juiz competente, capacidade das partes e petição inicial adequada. Então, a petição precisa ter todos os documentos precisos, precisa ter o formato que é especificado em lei. A petição inicial precisa ser adequada, não dá para ser uma petição qualquer. Capacidade das partes. As partes precisam ser as partes que estão envolvidas no problema. Não tem como estar processando o João e colocar a Maria no meio, perfeito? As partes precisam ser elas. Não adianta eu colocar uma pessoa terceira ou alguma parte que é incapaz absolutamente, precisa ter um representante, entendeu? Então as partes precisam ser capazes. Não dá para colocar, por exemplo, um falecido como o réu, certo? Precisa ser capaz. E o juiz competente, isso daí entra um pouco ali pro começo da aula. Não tem como eu colocar no processo de São Bernardo do Campo um juiz do Rio de Janeiro. Precisa ser um juiz competente, perfeito? E eu trouxe um exemplo aqui. Uma ação é proposta em um juiz absolutamente incompetente. Aí vai ter um problema no processo em si e ele vai ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. E aí, olha o interessante. Na condição de ação, caso não tenha interesse processual ou legitimidade, o juiz não analisa o mérito. No pressuposto processual, o processo vai ser anulado e extinto sem resolução do mérito. E aí o pessoal confunde muito, porque pensa que é a mesma coisa. Nos dois o processo não vai existir. De fato, o processo ele não vai dar andamento, sem condição de ação ou sem pressupostos processuais. Mas eles têm uma pergunta diferente. Para saber se é condição de ação, a gente precisa saber, faz sentido a ação existir? Para saber se é pressuposto processual, o processo pode existir de forma válida? Continuando aqui. Aí a gente vai entrar numa parte muito importante mesmo, que é o sujeito ativo e passivo e a capacidade das partes. Então, no direito processual civil, as partes são o sujeito que participam da relação jurídica processual, integrando o contraditório. Então, a gente vai dizer o quê? O sujeito ativo é aquela que provoca a tutela jurisdicional através da ação. Então, aquela que vai cutucar lá a jurisdição para determinada ação, determinado dizer do direito, perfeito? Dependendo do tipo, ele pode ser o autor, então é um processo de conhecimento, igual a gente viu, numa ação de conhecimento. O exequente, então numa ação de execução, vai ser o exequente. E o requerente, em medidas cautelares, por exemplo, a gente viu lá de tutela cautelar ou tutela que não são o principal, certo? Vai ser o requerente. Isso daqui a professora ela falou muito na aula, eu não vi na prova, não vi nenhuma prova ela cobrar isso daí, perfeito? Mas é bom a gente saber. Para quem faz estágio de daí é muito simples, porque a gente já sabe que o exequente é sempre quem está na execução, como sujeito ativo. O autor é sempre quem vai estar começando o processo, que é o certo? Então o pessoal já entende isso daí. Assim como o sujeito passivo também. Tem o réu, que é no conhecimento, o executado, que é na execução, e o requerido, que é nos cautelares, certo? Eu já vi também muita gente falar, por exemplo, qual é o sujeito ativo e o sujeito passivo? É fácil. É o reclamante ou o reclamado? Não, isso é no direito trabalhista, certo? Na parte processual civil,
É o autor e o réu, o exequente e o executado, o requerente e o requerido. Ok? E capacidade das partes. E aí a gente vai ter dois tópicos diferentes, capacidade de ser parte e a capacidade processual. Qual é a diferença? A capacidade de ser parte é a aptidão conferida por lei para adquirir direitos e contrair obrigações. É um pressuposto de existência. Então aqui em cima a gente vê o quê? Pressupostos processuais, capacidade das partes. A gente diz aqui que para ser parte, em regra, são todas as pessoas. Então, para você estar lá exigindo algum direito, exigindo criando alguma relação obrigacional, você precisa ter personalidade judiciária. E aí vai entrar pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes despersonalizados, então, por exemplo, um espólio ou, por exemplo, condomínio, né, que é considerado um ente despersonalizado, que não tem personalidade em si, todos esses vão entrar como capacidade de ser parte. Perfeito? Um espólio, por exemplo, ele pode ser uma parte. Agora, na capacidade processual, também chamada de capacidade para estar em juízo, é um requisito de validade do processo e refere sobre a aptidão para praticar atos processuais. Então, enquanto um é para ser parte, o outro é para praticar de fato esses atos processuais, independente de assistência ou representação. Então, por exemplo, uma pessoa que é totalmente incapaz, que não consegue, tanto de forma intelectual como de forma física, tem independência, ela não pode ser, não tem capacidade processual. Ela não pode estar em juízo para exigir algum direito. Ela vai precisar ter um representante, alguma pessoa assistindo, assim como, por exemplo, uma criança. E é interessante pensar aqui, por exemplo, na primeira capacidade de ser parte. Capacidade para ser parte. Um nascituro pode ser parte. Ou seja, uma pessoa que está na barriga da mãe pode fazer parte ainda. Por quê? Porque ela tem direito já. O direito principal, o direito à vida, o nascituro ele tem, está na lei. Mas o nascituro pode ter capacidade processual, ou seja, o nascituro ele pode entrar com processo? Não. Por quê? Porque, primeiro, ele é totalmente incapaz. Aí a gente fala, mas e as crianças? As crianças são totalmente incapazes. Ou totalmente... tem a questão da, independente da idade, né, que aí se torna parcialmente incapaz, mas não são capazes totalmente. E aí vai precisar ou de um representante total, né, ou uma assistência. Perfeito? E aí muita gente confunde. Então, capacidade de ser parte. Você pensa lá em todo mundo. Claro, não é todo mundo, necessariamente. Não é, por exemplo, um morto que pode ser capacidade de ser parte. Mas pessoa física, pessoa jurídica e entes despersonalizados. De pessoa jurídica. Ou de entes despersonalizados, para falar só isso. Agora, na capacidade processual, a gente vai dizer que são pessoas que possuem autonomia, possuem capacidade para estar em juízo. Perfeito? E aí eu coloquei aqui, para postular em juízo, ou seja, para entrar com uma ação é necessário ter interesse e legitimidade. Não esqueçam isso. Isso aqui está na condição de ação ainda. Mas eu trouxe aqui de novo só para enaltecer, ressaltar isso aqui que é muito importante. Perfeito? Então, recapitulando aqui, a gente já acabou todo o conteúdo do primeiro bimestre aqui da faculdade, e no caso da introdução dessa questão do direito processual civil. Então, só para retomar tudo, a gente falou sobre o conceito de direito processual civil, que é isso que está escrito. A gente trouxe aqui a trilogia estrutural, que é onde está baseado esse direito processual civil, as características da jurisdição, os princípios da jurisdição, a tutela da jurisdicional, que é dividida entre ação ou tutela de conhecimento e ação ou tutela de execução. A gente trouxe, por exemplo, a tutela cautelar, que é uma tutela, pode dizer, um pouco alternativa, não é a principal, perfeito? Tem as tutelas satisfativas e não satisfativas, que diz sobre realizar um direito material. Eu tinha dado exemplo lá, por exemplo, pedir divórcio, você vai querer o divórcio. Agora, você bloquear uma conta vai ser para assegurar um resultado de um pedido, pode dizer, principal, perfeito? As condições de ação e pressupostos processuais, diferenciar os dois quanto a interesse processual e legitimidade, juiz competente, capacidade processual e petição inicial. Sujeito ativo e passivo, não confundir esses nomezinhos aqui quando for responder a questão dissertativa, perfeito, que é sim cobrado isso daqui, usar o correto, não confundir com o trabalhista. Capacidade de ser parte, não confundir capacidade de ser parte com capacidade processual. E é só isso. Vocês viram que é um conteúdo bem rápido, são bastante nomezinhos, mas se você entende a base, vocês vão conseguir compreender tudo. E é um conteúdo que dá para pegar sim, é bem tranquilo, perfeito? Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu vou ler, eu vou tentando explicar de alguma forma, perfeito? Se tiverem alguma sugestão de como pode ser o formato desse vídeo, dessa mini aula, que eu não sei se pode ser considerado uma aula, pode mandar no YouTube aqui também, tá bom? Que aí a gente vai modificando tudo certinho. Então, muito obrigado, espero que tenha entendido e até uma próxima.